Olá, meus amores. Boa tarde a todos. Horário de meio-dia. Estou entrando em oração. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia. Casa de Oração Filadélfia, Israel. Fomos instruídos por Deus a acrescentar o Israel em Belém do Pará. E consultei a palavra. Disse: Deus, me dá uma palavra, Senhor, para que eu repasse a tua amada noiva em Filadélfia. Sobre o que tu queres falar, Jesus? Queremos te ouvir, queremos saber o que pensas, como pensas. Importa para nós te agradar, saber o que tu queres de nós, o que tu queres nos ensinar. Oh, Rabaxere de Calabaias, nós te amamos, Senhor. Fazer a tua vontade é o nosso maior prazer. Soire. Oh, rica de labachuri alamandras. E eu recebi a palavra no Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 12 a 17. E eu concluí que o Senhor está querendo nos falar sobre humildade, sobre a importância de sermos humildes, não importa onde Ele nos coloque, no pouco ou no muito, porque durante toda a sua estada nessa terra, Ele sabia que era o próprio Deus, que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, estava em carne, foi submetido à condição humana, ou seja, era passível de pecado, como qualquer mortal. Mas mesmo assim, ele não pecou, mesmo assim, ele não caiu, mesmo assim, ele se manteve firme como o próprio Deus, ainda que em carne, até a consumação do seu ministério nesta terra, até a morte de cruz. E aí sim ele foi exaltado de sobremaneira e Deus lhe deu, o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele, somente Ele é o Senhor. E essa palavra diz assim, irmãos: quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? É importante nós entendermos o agir de Deus, não só em nossas vidas, mas em todo o curso da história da humanidade, desde o Gênesis até o Apocalipse, até a consumação dos séculos. Ele está falando. Então, após aquela cerimônia de lavar os pés de cada discípulo, ele pergunta: vocês entendem? Vocês conseguem compreender o que aconteceu aqui? Quando vocês me chamam de mestre e senhor, é com razão, pois eu sou. Também ele falou assim para os fariseus, lembram? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Aleluia. Porém, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, amados,
como cristãos, como evangélicos, aqueles que seguem o evangelho. Se você é católico e segue a Bíblia, você também é um evangélico. Porque a Bíblia é o evangelho segundo Jesus Cristo, o evangelho segundo o próprio Deus. Amém? Se você segue, se você pratica, então você está agradando a Deus. Porque muitas vezes você pode saber a verdade, você pode ter o caminho correto mostrado bem na sua frente. Porém, se você não obedecer, de nada vale. Você vai continuar vivendo uma vida de altos e baixos. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É melhor obedecer do que sacrificar. Entenda de uma vez por todas isso. Não importa onde Deus te coloque, seja humilde. Esteja disposto a lavar os pés dos que estão aparentemente abaixo de você, porque para Deus não existe isso. Deus não vê como homem, Deus não nomeia segundo o homem. Deus é Deus. Deus não é moleque. Deus não é aquele que faz alguma coisa passar batido perante seus olhos. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele tudo sabe. E ele é onipotente, todo o poder é dele. O nosso inimigo, o diabo, não é onipresente. Você sabia disso? Ele não pode estar em todos os lugares. Por isso ele organiza o seu exército, que são os demônios, de forma que possa atender aos seus súditos, se podemos dizer assim, através de pactos, através de invocações. O diabo, ele não pode ler mentes. Ele pode inflamar mentes, jogar dardos, porém ele não tem como saber se aquele dardo te atingiu ou não, a menos que você manifeste, a menos que você fale o que está sentindo. E o diabo, ele não tem todo o poder, ele é limitado, porém o nosso Deus é todas essas coisas. Precisamos entender e praticar o que recebemos de Deus. É tempo de prática, meus amados. Não é tempo mais de falatório. Não é tempo mais de teorias. Até porque a letra sem o sopro do Espírito é apenas letra. Não corta como espada de dois gumes, como Paulo disse, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medula. A palavra é eficaz se vivida, se colocada em prática. Amém? Então essa era a mensagem de hoje. Humildade, obediência, prática, ação. Jesus é a ação de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Assim como nós somos a ação do Filho, a ação de Jesus somos nós nessa terra. Se não colocarmos em prática, de nada vale. O verbo não reage. Amém, meus amados? Então era essa a mensagem. Fiquem com Deus e meditem, reflitam, coloquem em prática. Acima de tudo, obedeçam. Submetam-se a Deus. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. E assim ele fugirá de vós.